Olá! Ficou faltando eu contar pra vocês, né, a história da Austrália. Então bora lá, que eu vou contar bastante coisa hoje pra vocês. Bom, a gente foi pro Brasil, a gente veio pro Brasil, né, visitar famílias, enfim, a gente também já tinha passagem comprada, né, porque a gente tinha comprado passagem de ida e volta, porque a gente até então não sabia se íamos renovar o visto ou não. Então a gente tinha comprado ida e volta. E aí, a gente veio pro Brasil em setembro de 2018 pra ver a família e tudo mais. Quando a gente voltou pra lá, deixa eu explicar uma coisa lá na parte do Cleaner. É uma empresa, até esqueci o nome da empresa agora. Ai, não vou lembrar. Acho que é Vintage, alguma coisa assim. E essa empresa, ela presta serviços para vários prédios. Então, o que acontece? O prédio do governo contrata essa empresa de limpeza e a gente limpa lá. Então, querendo ou não, a gente meio que depende muito se as pessoas que estão no prédio, né, estão gostando, porque se tinha muita reclamação, já aconteceu de eles não renovarem o contrato e todo mundo que estava naquele prédio, a maioria perde o emprego. E lá na Austrália é uma coisa bem legal, tem tipo uma carteira assinada, mesmo para se você é imigrante, tem o part-time ou casual. O part-time é essa carteira assinada e o casual casual, que você não tem nenhum vínculo com a empresa. Em teoria, você só presta, tipo, alguns bicos, você não é de registrado. Eu virei part-time assim que eu voltei do Brasil, já me colocaram como part-time. Aí o que acontece? Você paga como se fosse INSS, e aí você recebe esse valor depois quando você sai do Brasil. Eu recebi esse valor, inclusive é um valor bem bom. Enfim, você tem que pagar tipo isso. E quem é casual também acaba pagando um pouco, mas acho que part-time paga mais. Eu não vou lembrar direito, gente. Mas enfim, então sempre muito raramente, mas vão os coordenadores, meio que chefes dessa empresa, para fazer tipo uma avaliação do prédio. Então, assim, eles vão meio que surpresa, assim, eles mais ou menos avisam o supervisor de cada prédio, mas eles meio que vê a surpresa e eles olham todos os levels, os banheiros, e daí falam se tá bom ou não. Um pouco antes da gente ir pro Brasil, se não me engano, rolou isso e foi tudo ok. E aí, quando a gente voltou, tinha a Nelly, que era assim, todo mundo falava muito mal dela, porque ela não sabe lidar muito bem com as pessoas, ela é um pouco grossa às vezes, e ela é bem rígida. Quando a gente chegou, ela tava lá. E aí foi um caos, porque ela começou a colocar muitas ordens, tipo, não pode mais mexer no celular. Então a gente era proibido de mexer no celular. Não podia nada, gente, não podia subir com o celular, não podia nada, e eles eram extremamente rigorosos, começou a ficar muito rigoroso, tanto que eu comecei a me sentir muito mal naquela empresa, e até a mulher falava assim, amor, tenta não levar, né, tipo, pro outro lado, porque eu te conheço, você também se conhece, que se você pegar birra, você não vai querer nunca mais ir naquele lugar, e você, querendo ou não, precisa desse emprego. Então, assim, eu fui meio que respirando fundo, mas fui lá, continuando, batalhando, porque aquele dinheiro era muito importante pra gente. A gente tava pagando o casamento. Então, todo o dinheiro do Abner, a gente pagava o casamento, o salário dele. E o meu dinheiro que a gente pagava o aluguel, que a gente pagava o mercado e essas coisas, que a gente tinha uma vida legal lá. Então, eu precisava daquele emprego e eu também tinha um trabalho lá da agência, só que não tava tão bom. Então, eu não podia de jeito nenhum. Só que eu só recebi elogios, eu sempre fui muito elogiada. E eu sempre fui chegar cedo. Na verdade, eu e meus dois amigos, Rui e o Nicolas. O Nicolas é colombiano e o Rui é brasileiro. Nós sempre chegávamos muito cedo. Então, com isso, a gente foi meio que conversando com a Nelly. E aí, o que aconteceu também? Nessa época, o meu chefe entrou de férias e veio pro Brasil também. Então, a gente ficou muito próximo da Nelly, que era que todo mundo odiava. Ficou eu, o Rui e o Nicolas muito próximo, porque a gente conversava com ela e tudo mais. Resumidamente, nós viramos os queridinhos dela. Então, isso já antes do meu chefe voltar. Só que tava todo mundo, né, tipo, naquela apreensão de, ai meu Deus, o nosso chefe tem que voltar, o chefe tem que voltar. Quando ele voltou, ele foi, tipo, despedido. Tipo, tiraram ele como supervisor, deixaram a Nelly mesmo. E
colocaram ele pra trabalhar em outro prédio, mas como cleaner normal, sem ser supervisor. E então foi bem, tipo, um choque, assim, pra gente, porque lá a gente, o povo às vezes fazia as coisas de qualquer jeito. Eu sempre quis fazer tudo bonitinho, porque eu odeio que reclamem de mim, odeio. Então, assim, às vezes alguém do level reclamava, né, que era alguém que trabalhava lá, a minha chefe mesmo já nem falava comigo, ela já me defendia, porque ela sabia que fazia direito. Uma vez ou outra que ela chamou minha atenção, mas assim, a culpa nem era minha, era uma coisa, tipo, do próprio prédio, tanto que ela falou, ó, esse prédio é assim mesmo, mas toma mais cuidado. Então, tipo, nem foi uma chamada de atenção. Então, eu sempre fui de fazer muito bonitinho, mas para as outras pessoas que eram que fazia mais de qualquer jeito, ficou com medo do tipo, nossa, eles podem mandar embora. Só que aí começou, uma leva de gente começou a ser mandada embora ou a sair mesmo lá do prédio, porque antes tinha muito brasileiro. Começou a sair e assim, que eles, os donos da empresa, se não me engano, a dona era italiana e o sócio dela era filipino. E aí eles começaram a colocar os filipinos lá para trabalhar. Então, começou que todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros começaram a sair e foram colocando os filipinos. Acho que 2 foram mandados embora, algo assim, e foram só enfiando filipino. Então ficou eu, o Rui e o Nicolas muito, tipo, próximos, assim, porque isso tudo no final do ano de 2018, porque a gente, né, tipo, tava ali desde o começo, então nós ficamos muito próximos. Aí também tinha um outro brasileiro, que ele era o pior, ele era extremamente mal educado. Por exemplo, se algum supervisor ia chamar a atenção dele, ele retrucava, brigava, fazia o caos. Aí teve um dia que ele criou um grupo para falar mal do supervisor, isso antes quando era outro brasileiro. Aí nós fizeram uma reunião super chata, que tipo, eu nem tava entendendo nada, porque eu tinha acabado de chegar, enfim, era o que mais causava. E ele, gente, eu não sei como ele não foi mandado embora. Depois que eu saí, eu preciso até conversar com o Rui, que eu ainda tenho contato com o Rui e com o Nicolas. Até preciso perguntar pra eles que fim deu esse brasileiro, porque ele causava lá na empresa. Enfim, aí passou. Eu lembro que no Natal a gente trabalhou no dia 24. Normalmente a nossa horário era das 5 às 9. Então no Natal a minha chefe não ia trabalhar, mas ela falou assim, ó, dia 24, gente, às 8 horas vocês podem sair. Só que lá no próprio prédio do governo, muita gente não estava trabalhando. Então, assim, tinha banheiros que eu entrava que ainda estavam limpos do dia anterior. Então, o que eu fazia? Só passava um pano, tirava o pó, passava o pano no chão. Então, todo mundo terminou muito rápido no dia 24, aí todo mundo foi embora mais cedo mesmo, era 7 horas, todo mundo já estava indo embora. E tá, daí eu lembro que eles também deram uns dias de folga pra gente, porque também não iam trabalhar. Acho que foi uns 2 dias de folga, até que a gente foi pra Sydney no ano novo, de 2018 pra 2019. E deu pra ir, enfim, acho que ficou uns 5 dias assim de folga. Porque, que na verdade era assim, quem quisesse trabalhar ia pra outro prédio pra continuar recebendo, mas quem não quisesse não precisava. Aí no meu caso eu preferi que não, porque a gente tava exausta. Aí tá, daí começou o ano de 2019. Eu estava muito feliz, porque era o ano do nosso casamento, eu tava muito ansiosa e tudo mais. Só que eu tava meio estranho aquele ano, né? Passou janeiro, ok. Aí em fevereiro começou. Porque eu comecei o Cambridge no fim de janeiro, agora voltando pra agência, trabalho de agência. E aí, eu conversei com o meu chefe e falei pra ele, ó, eu só vou conseguir trabalhar aqui 2 horas por dia e na sexta o dia inteiro, porque na sexta não tinha aula. Então, todos os dias 2 horas por dia e na sexta o dia inteiro. Aí ele falou assim, nossa, é pouco, mas ok, né, o que temos para hoje. Eu até falei se ele queria diminuir meu salário, mas ele falou que não precisava. Enfim, começamos desse jeito. Só que como eu falei pra vocês, que inclusive muitas de vocês comentaram no post, que ele é aquele chefe que ele não queria investir em nada. E quando a gente fala de marketing, a gente precisa ter investimento de dinheiro. Ele achava que só com as publicidades do Facebook e do Instagram super atrairia clientes pra ele, mas não é bem assim. Lá na Austrália, gente, deixa eu explicar.
tem muito brasileiro, mas muito brasileiro, muito mesmo. Lá, para você conseguir renovar o teu visto, é mais fácil e mais garantido você renovar através de agências. E lá tem muitas agências. Então, assim, vamos supor, no meu caso, eu fui com a mesma agência, acabei renovando com a mesma agência porque eu gostei. Mas lá acontece das pessoas trocarem de agência porque a agência não atendeu o que ela esperava, enfim. Então, assim, a gente tinha que investir bastante pesadamente nos brasileiros que já estavam lá para renovar o visto, mas não, ele queria investir apenas em pessoas fora, que, tipo, para trazer para a Austrália, sabe? Que estavam no Brasil para trazer para a Austrália. Só que ele não queria investir, tipo assim, pagar blogueiros que normalmente fizeram já isso na outra agência, fizeram isso com um cara que ia lá para Austrália, que era famoso, enfim. A agência, ele não queria fazer isso, porque quando ele teria que pagar praticamente tudo, ele teria que pagar as escolas desse blogueiro, da blogueira, eles teriam que pagar moradia, enfim, mas ele não queria, então assim, era muito difícil mesmo trabalhar naquela empresa, fora que também até para os consultores. O que são os consultores? Os consultores é o que conversam com as pessoas que estavam no Brasil querendo vir para a Austrália, para, né, fazer todo o processo do visto. Só que os consultores que tinham que ir atrás de clientes, eram muito poucas pessoas que vinham, tipo, do nada na nossa página, sabe? E fora que era uma bagunça. Ai, gente, era horrível trabalhar lá, não fazia o menor sentido, tanto que eu falei pra vocês que a maioria das pessoas, todo mundo se demitia. E até hoje eu descobri, hoje não, né? Esses dias eu descobri que uma outra também se demitiu, quando eu tava lá se demitiu. Ou seja, todo mundo se demitia, ninguém fica lá por muito tempo. Só tinha uma que virou gerente, inclusive era uma amiga minha, que ela já tava num cargo super bom e ele até que valorizava, ela meio que se virava assim e dava certo. Enfim. Aí eu tava lá, essa empresa tava desse jeito. Aí eu lembro que em fevereiro, eu sou muito intuitiva, né? Eu lembro que eu não tava me sentindo muito bem. Eu lembro até, teve uma época que eu briguei com a Abner, mas um pouco antes disso, isso em fevereiro mesmo, um pouco antes disso, eu lembro que o meu chefe meio que me chamou pra conversar e ele foi muito escroto comigo. Eu não sei, gente, só pra explicar pra vocês o que aconteceu em fevereiro. Minha avó faleceu no dia 15 de fevereiro. Pra quem me acompanha aqui sabe o quanto ela era importante, o quanto eu falava dela, o quanto ela era, tipo... Eu nem vou entrar muito nesse assunto da minha avó, porque eu não consigo falar sem chorar. Mas, enfim, só pra dizer isso. E um pouquinho antes do dia 15, de fato... eu não tava me sentindo bem, mas parecia que eu tava sentindo, porque não tinha nada acontecendo, sabe? Mas parecia que eu tava sentindo. Aí eu lembro que nesse dia que ele me chamou pra conversar, eu já fui assim, tipo, meio triste. E ele foi muito escroto comigo, ele me chamou de incompetente, ele me chamou, assim, das piores coisas. Eu nunca, nossa, juro, eu me senti muito humilhada ali. Só que eu tava pensando assim, ai, cala a boca, eu vou me demitir e vou embora. Tipo assim, eu tava esperando que ele ia me demitir, né? Então eu falei, espera ele me demitir, eu vou embora. Só que ele pegou e falou assim pra mim, olha, mas eu não quero te demitir, tá? Eu quero te dar uma força. Isso que eu tô te falando é pra você se sentir bem, pra você trabalhar mais. Do tipo assim, novamente, ele sendo escroto, pressionando a pessoa pra ela dar resultado. E aí eu lembro que eu fiquei muito assim. Ah, mas por que ele queria que eu continuasse? Eu acho que ele ia me demitir, só que não sei, gente, eu sou muito bocuda. Então, quando ele começou a me irritar, eu tava quieta. Mas quando ele começou a me ofender mesmo, eu não me aguentei, gente. Eu acabei com ele também. Eu baixei meu nível ali com ele, assim, não xinguei nem nada, assim, mas assim, do mesmo jeito que ele foi escroto comigo, eu fui escrota com ele. Eu falei, olha, ninguém conhece a sua agência, se você perguntar pra qualquer pessoa aqui da Austrália, ninguém vai saber. Se você perguntar pra qualquer brasileiro, eles vão perguntar o que é isso, eles nem sabem o que são. Nossa, eu acabei com ele, falei muita coisa mesmo, tava engasgado. E aí depois que eu falei isso, ele gostou. Ele falou assim, nossa, eu gostei que você falou tudo isso pra mim, realmente doeu as coisas que você falou, mas eu quero que você continue trabalhando com a gente. Aí eu falei, que eu ia pensar. Lembro que eu cheguei em casa, conversei com a Abner, ele, nossa, você tá louca se você for continuar a trabalhar ali com ele. Aí eu falei, não, tá. Aí eu lembro que ele me deu uma semana pra pensar, esse meu ex-chefe, ou alguns dias. Eu lembro que passou os dias, eu cheguei e falei pra ele que eu não queria mais. Aí eu lembro que na hora ele já me tirou do grupo, foi bem escroto.
Enfim, nunca mais vi a cara dele. Quer dizer, já vi na rua, mas eu fingi que eu não tinha visto. Aí aconteceu isso. Só que o que aconteceu? A gente começou a ficar até apertado financeiramente falando. Mas aí, depois que eu me demiti desse emprego, né, dessa agência, a minha avó faleceu. E aí começou a ser uma bola de neve, sabe? Tipo, uma coisa atrás da outra. E, né, foi bem tudo na época do Cambridge. Pra quem não sabe, o Cambridge é um curso muito difícil, que você tem que estar 100% ali, você tem que estudar muito pra você conseguir passar na prova. Quando a minha avó faleceu, eu falei, putz, eu não vou mais conseguir passar nessa prova, eu não tô bem... Nossa, foi horrível, gente. Fevereiro de 2019 foi o pior mês, foi muito difícil pra mim, muito mesmo. Mas, né, vida que segue, tava muito triste que minha avó tinha falecido, muita gente me ajudou, muita gente me ajudou a continuar ali na Austrália, porque eu lembro que, nossa, foi muito difícil. E eu e a Abner, a gente tava apertado de dinheiro mesmo, muito apertado. A gente ficou. Eu tô achando por causa da minha avó, tá, gente? Porque eu lembro que a gente tinha, o dinheiro dele só dava pra pagar o casamento, né? Então a gente teve que dar uma pausa pra pagar o casamento, porque o meu dinheiro do cleaner eu conseguia pagar o aluguel e acho que sobrava. Eu pagava conta de energia, que era tipo a cada 3 meses. E eu lembro que sobrava acho que $50 pra comprar pra semana de mercado. E não tinha mais nenhum dinheiro fora isso. Nenhum. Não tinha mais dinheiro, era só isso. Tipo, se a gente quisesse comprar uma pizza da Domino's que custava $5, não dava, porque não tinha como. Então a gente começou a ficar bem apertado e tinha o nosso visto que a gente tava pagando da minha escola. Aí eu lembro que a gente teve que dar uma pausa no casamento pra conseguir pagar o nosso visto. Foi muito difícil. Eu lembro que era tipo março, abril. Eu lembro que eu olhava assim no chão e falava, meu Deus, a gente tá ferrado. Muito ferrado em março, tipo, eu chorava de desespero porque a gente tinha $50 pra ir no mercado, você sabe, tipo assim, ir no mercado, eu acho que a maioria, eu senti na pele como a maioria dos brasileiros sentem, vamos dizer assim. Na verdade, eu já passei por uma fase bem difícil quando eu tava na faculdade, então eu já sentia mais ou menos, mas na Austrália foi bem tensa, porque, tipo, por exemplo, eu queria um chocolate, eu não podia comprar o chocolate, porque eu comprava o chocolate, eu comprava, tipo, sei lá, papel higiênico. Foi nesse nível que a gente tava bem difícil de grana pra gente mesmo. Ai, eu tava desesperada, porque a gente tava sem dinheiro, lembro que eu só chorava, a gente não podia, a gente chegava de final de semana, a gente não fazia nada, porque não tinha dinheiro, foi desesperador, assim, eu achava que eu não achava que eu não ia mais conseguir pagar o casamento, eu achava que eu não ia mais conseguir pagar minhas contas. Eu falei, meu Deus, eu tô ferrada. Aí comecei a procurar emprego e nada. E eu procurando emprego e nada. E eu vou contar o resto no próximo vídeo, que já deu 18 minutos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da história. Se inscreve aqui no canal, apertando o joinha. E um beijo, um feliz ano novo pra gente. 2021 seja incrível.